Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e o tema do programa de hoje é o empreendedorismo na área de redes. Ou seja, esse é mais um episódio do quadro Fluxo Empreendedor. E hoje, o episódio é um pouquinho diferente, porque a gente vai falar sobre intraempreendedorismo. O nosso entrevistado não é dono de uma empresa, mas é funcionário de uma empresa e numa região bastante desafiadora. Ele tem histórias de projetos muito interessantes para contar e a história dele também é interessantíssima. Mas antes de irmos para a nossa conversa, eu gostaria de dar alguns avisos iniciais. O primeiro é do X Fórum Regional Centro-Oeste, que vai acontecer em Brasília, no Distrito Federal, no dia 29 de abril de 2022. Depois, quero lembrar que as inscrições estão abertas para a segunda turma do curso BCOP presencial, que vai do dia 16 a 20 de maio de 2022, em Manaus, Amazonas. Por fim, queria pedir para o nosso ouvinte se inscrever e seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita, e assim acompanhar os novos episódios do Camada 8. Então, nos ajudem compartilhando o nosso episódio. Lembrando, para quem ouve via Spotify, clica no sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. O convidado de hoje é o Jesaías Arruda, gerente de infraestrutura das lojas Bemol, que vai falar um pouquinho de intraempreendedorismo, como o Moreira já comentou. Então toca a vinheta e vamos para a conversa. Roteamento de ideias. Bom, Jesaías, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é comum, a gente pede para o entrevistado falar um pouquinho dele. Então, conta, quem é o Jesaías Arruda? Tudo bem, meu nome é Jesaías Arruda, eu trabalho na Bemol, em Manaus, trabalho com tecnologia já há 25 anos, tenho uma estrada aí percorrida e muito ainda a fazer. A Bemol é um varejo que está completando esse ano 80 anos e tem negócio não só no varejo de eletrodoméstico, como na farmácia, energia solar. Esse ano estamos inaugurando o nosso banco digital, que é a Conta Bemol. E quando as pessoas olham e perguntam e o que tem a ver tudo isso com internet, nós temos também um viés muito forte com internet, com projetos voltados à internet. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso, mas no final do ano passado nós entregamos o nosso primeiro backbone de internet, interligando a cidade de Manaus a Altazes, que é uma cidade no interior do Amazonas. Então a gente tem buscado com grandes parcerias e dentro da comunidade onde nós estamos, prover não só benefício, mas também como tecnologia e atrelar tudo isso ao nosso negócio, é o que a gente faz. A venda de produtos, a venda de serviços, mas atrelar também dentro desse modelo tecnologia para que as pessoas possam ter acesso à internet, acesso à informação e tudo mais que elas precisam. Tá, mas você trabalha na Bemol, você não é o dono da Bemol, né? Você é gerente de infraestrutura, é isso? Eu trabalho na Bemol, eu sou gerente de infraestrutura, eu trabalho dentro de uma das empresas, que é a Bemol Digital, é uma frente dentro da Bemol como um todo. Nós temos hoje 250 pessoas nesse time. Eu trabalho na Bemol já entre idas e vindas há 16 anos, então eu sou funcionário na Bemol. Então a gente fala da Bemol sempre com um carinho especial, porque na Bemol você tem liberdade para fazer parte. Então, se nós não sou o dono da Bemol, mas a gente se sente fazendo parte e isso é muito importante, porque a gente tem que ter o sentimento de dono para poder entender qual é o valor de tudo que a gente faz ou entrega. Jesaías, aí na região norte, a Bemol é uma empresa super conhecida, né? Todo mundo compra na Bemol, principalmente na vizinhança de Manaus, tal, mas o pessoal aqui na região sudeste, eu acho que em muitas outras partes do Brasil, não conhecem. Então, a gente queria pedir para você falar ainda um pouquinho mais. Você falou que é uma grande empresa de varejo, mas exatamente o que a Bemol vende, para quem, em que regiões atua, qual que é o público-alvo. Fala um pouquinho mais para o nosso ouvinte se situar e saber o que são as lojas Bemol. A Bemol é um varejo, nós vendemos toda a parte de linha branca, que são geladeiras, fogões, ar-condicionados, a linha marrom, móveis,
telefonia celular, brinquedos, utensílios domésticos. É uma empresa que tem 80 anos. Nós estamos presentes no Amazonas, em Rondônia, no Acre e Roraima, e com um projeto de entrega no interior, nós estamos também agora chegando na parte oeste do Pará. E fora a venda de móveis, eletros, bicicletas, toda essa parte de linha branca, áudio e vídeo, nós temos também farmácias. Hoje a Bemol tem 35 lojas, 36 farmácias. Nós temos também já 3 supermercados, é um mercado que está instalado dentro da loja da Bemol. A gente busca oferecer para o cliente da região muito serviço. Então nós temos loterias dentro das nossas lojas para que o cliente também possa utilizar esse serviço. No ano passado, fora toda essa gama, nós começamos a vender energia solar para o cliente da Bemol. Então o cliente que tem um cartão Bemol, ele paga uma conta de energia menor, porque a gente associa o relacionamento dele com a Bemol para ter um desconto maior na venda de energia solar. E o nosso banco, que é a conta Bemol, está sendo lançado agora neste ano, ele também vem para adicionar mais serviços e mais recursos para que o cliente possa utilizar. Então, a Bemol tem aproximadamente 3 milhões de clientes na região. Nós temos aí uma predominância grande e nós buscamos entender muito da logística. Para vocês terem ideia, o Amazonas tem 62 municípios. Hoje nós já temos uma base que seja um posto, um stand ou uma loja em 36 desses municípios no Amazonas. Em Rondônia nós estamos em 7 dos municípios. Em Roraima nós estamos aí presente em 8 desses municípios. No Acre nós estamos em 2 desses municípios. E no Pará, que eu mencionei agora, nós temos stand em 3 municípios. E todos esses lugares onde nós chegamos com uma loja, com um stand ou com um ponto de presença, nós também temos uma característica. Nós temos o nosso projeto da Bemol Cortesia, onde eu entrego internet não só para o cliente que está na loja, mas eu entrego também internet para a população que está ao redor. Então, esses são os números do que a gente está falando. A Bemol vendeu no ano de 2021 aproximadamente 3 bilhões de reais. Nós somos o maior contribuinte do ICMS no estado do Amazonas há mais de 20 anos. Então, são números bem expressivos que a gente tem aí dentro da região. Nossa, muito interessante. Bemol praticamente para mim é um shopping, né? Porque tem farmácia, mercado, eletrodomésticos. Eu vejo isso aí como um shopping aqui em São Paulo. Mas uma coisa que ficou aqui uma dúvida, né? Se vocês são tão focados aí em vendas, no varejo, atender ali o cliente, aonde que entra a parte de infraestrutura e por que ela é tão importante para a instituição? O que acontece? Como a gente está longe dos grandes centros, tudo que eu tiver que puder ser feito de forma robusta, isso aí ajuda. Nós precisamos sempre de infraestrutura, por quê? Porque tudo que a gente tem de tecnologia, de alguma forma, está atrelado à infraestrutura. Então, nós dependemos aqui completamente de acesso à internet. Hoje, todos os serviços e servidores da Bemol estão hospedados em nuvem. Então, se eu tenho nuvem, eu preciso de ter uma infraestrutura robusta para chegar a ter uma estrutura que seja atendida. Então, assim, eu dependo completamente de infraestrutura. Como eu dependo de infraestrutura, nada melhor do que não só ter uma infraestrutura robusta, mas entender como isso funciona. E foi exatamente isso que levou a gente de um simples usuário para um time que a gente podia falar e discutir infraestrutura e buscar recursos que iam nos dar muito mais estabilidade e disponibilidade, porque dessa forma a gente conseguiria garantir que todos os serviços da organização estariam funcionando em forma plena. Legal, Josias. Acho que já conseguimos ter uma boa ideia das lojas Bemol e do que vocês fazem por aí, do que isso tem a ver com a internet, mas esse é um fluxo empreendedor, né? Então, o foco aqui, pelo menos por enquanto, tem que ser o Josias, não a Bemol. Então, a gente quer voltar um pouquinho a falar sobre você em si. Então, conta pra gente, né? O que te levou a esse mundo de redes, a trabalhar com infraestrutura de TI? Como foi seu primeiro contato com a área? Você teve outros tipos de serviços antes de virar aí gerente de infraestrutura de TI? O que você fazia? Conta um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes. Essa é uma trajetória interessante e ela começou bem lá atrás. Meu pai sempre trabalhou com
informática. Então, na época em que ele trabalhava, ele foi digitador do Banco Central em Brasília, depois foi digitador na Cobal. Então, são empresas aí que algumas conhecidas e outras que não existem mais. E eu sempre tive ali essa proximidade. Mas quando eu estava estudando, comecei o segundo grau, eu optei em sair do segundo grau tradicional e fiz um segundo grau técnico. E foi um curso técnico de processamento de dados. E isso aí foi onde eu comecei esse relacionamento com a área de tecnologia lá atrás, lá em 1996. Então, eu fiz a carreira do segundo grau técnico, depois fiz uma faculdade também, um bacharelado em ciência da computação, e quando eu estava trabalhando ali já, cursando o segundo grau, já comecei a trabalhar como então técnico de teleprocessamento. E eu sempre brinco que eu tracei todos os cargos que eram possíveis para chegar onde eu estou hoje. Então eu fui estagiário, fui técnico, fui analista, fui especialista, fui coordenador, até chegar nessa vaga de gerente de infraestrutura. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a parte de infraestrutura, porque sempre me encantou muito mais falar de redes de computadores, de servidores, de infraestrutura para a internet, do que para qualquer outra coisa. Então, como eu sempre tive isso muito vivo, e sempre me interessei muito, independente do local onde eu estivesse trabalhando, eu queria trazer esse sonho, que era de trabalhar dentro da área de telecomunicações, de infraestrutura, e casar com o negócio da empresa que eu estava fazendo. E exatamente foi isso que aconteceu na Bemol, e onde surgiu esse momento da fusão entre empreender dentro da área de telecomunicações, mesmo independente de onde a gente estivesse. Nós fizemos um projeto, e era um projeto que nascia dentro da área de infraestrutura, que eu toquei, que era o seguinte: nós tínhamos que preparar uma loja para que o inventário que era feito somente no almoxarifado, utilizando um coletor de dados, fosse feito dentro de uma loja inteira. E aí, a partir desse momento, Não, nós tínhamos o quê? só para entender uma coisinha. Você está falando da Bemol. A sua trajetória foi toda na Bemol? Calma que aí eu acabei me Não, confundindo. Você estava falando que vamos foi lá. estagiário, Eu comecei... depois foi profissional, aí... Beleza. Eu fui estagiário, trabalhei no distrito, em Manaus, numa empresa chamada Trópico Telecomunicações. A gente, naquela época, desenvolvia programas para rodar em central telefônica da Telemar e da Oi. Depois desse período, eu trabalhei na Fogás, que era uma empresa distribuidora de gás, também dentro da área de infraestrutura. Fui para a Bemol, na sequência, passei 2 anos na Bemol e tive um tempo fora. Por 3 anos eu trabalhei na Coca-Cola, que também era o Grupo Simões, na região norte. Então, ele é a Coca-Cola na região norte inteira e concessionárias de veículos. E há 11 anos atrás eu voltei novamente a trabalhar na Bemol. Então, assim, a trajetória é uma trajetória que está dentro dessas 4 empresas, mas o tempo de Bemol é o tempo maior dentro de todo esse cenário. Ah, legal, deu para entender agora. E aí, da Bemol, você começou o quê? Sempre a crescer lá dentro, investindo, trazer novas ideias, né? O que a gente está querendo dizer aqui é que você é um intraempreendedor na área, né? Você está empreendendo dentro da própria instituição. Aí você estava contando que você colocou uma parte de empreendedorismo na área de infraestrutura numa loja, né? Você estava falando aí de um acervo, né? Aí pode tocar a história. Então, o que a gente fez? Foi justamente isso, foi intraempreender. Foi olhar para o cenário do que eu tinha e ver, bom, como é que eu posso fazer o novo de novo dentro de uma organização que já tem mais de 70 anos. E o que nós fizemos foi isso, nós pegamos uma possibilidade, que era a possibilidade de colocar uma rede Wi-Fi em uma loja inteira, e nós estamos falando de um cenário que era um cenário até então adverso, porque o custo de colocar uma rede Wi-Fi numa loja era um custo simples, mas na mesma reunião em que nós decidimos colocar uma rede Wi-Fi, nós demos uma ideia que foi a seguinte: vamos colocar nessa rede Wi-Fi também um SSID para que o nosso cliente possa acessar a internet de graça. E isso foi quando? Isso foi há 9 anos atrás. 9 anos atrás você já estava pensando em colocar a internet dentro das lojas para os clientes usarem também, devido a uma mudança que você tinha que fazer de acervo, né? Exato. Eu tinha que atender o inventário da organização dentro de uma loja inteira. Como eu teria uma rede que seria utilizada por pouco tempo,
por que não colocar essa rede para gerar benefício? E esse benefício era um benefício não só para o cliente, mas era um benefício para a gente também, porque isso iria trazer fluxo de cliente. À época que nós fizemos esse projeto, 1 mega de internet em Manaus custava R$ 2.800. Então, nós fizemos um convencimento de dizer, olha, vamos colocar 1 mega de internet para fazer esse projeto numa loja grande que nós temos dentro do Amazonas Shopping em Manaus. É uma loja que passa em média aí 15 mil pessoas por dia, porque ela está na porta de entrada do shopping. E nós começamos a ter um acesso e começamos a ver uma mudança de comportamento. A gente começou a ver que as pessoas estavam não só entrando na loja, mas sentando num sofá, sentando numa mesa da exposição de venda, parando ali para quê? Para acessar a internet no celular. E aí começa a vir as demandas, né? Essa solução está funcionando? E a gente dizia, está funcionando. E quantas pessoas estão acessando? Muita gente está acessando. E elas estão gostando? Elas estão gostando. Mas qual é esse número de pessoas que estão acessando? E a gente, então, se viu numa outra demanda. Nós precisamos medir para entender se isso tem ou não valor. Mas a partir do momento que nós fomos começar a medir, nós também fomos crescendo. Em cada loja que aumentava, que eu colocava a solução de rede Wi-Fi, eu colocava também internet. E depois dos primeiros 6 meses, quando a gente começou a medir esses acessos, nós entendemos então, na loja do Amazonas Shopping, que nós estávamos tendo cerca de 70 mil acessos de internet por mês dentro de uma loja. Então, eu tenho 70 mil acessos em uma loja, e o que eu estou fazendo com isso? O que eu posso extrair? O que eu vejo de informação? De que forma eu posso beneficiar? Então, a gente, sem querer ou sem entender o tamanho que isso iria tomar, nós estávamos de frente com um novo negócio. E esse negócio tinha nascido de uma ideia em que estava o então diretor financeiro, que hoje é o nosso presidente, o Denis, o França, que já era nosso superintendente, hoje é diretor de tecnologia, e eles estavam nessa decisão. Foi nessa mesma reunião onde nós atendemos uma solução do negócio, que era o inventário, e ao mesmo tempo nós começamos um empreendimento novo, que era trazer não só infraestrutura, mas internet para dentro de casa e para oferecer isso para o cliente. Gesaías, esse projeto é interessantíssimo, cara, e a gente vai explorar isso em um monte de perguntas. Mas teve 2 coisas que você falou na entrevista um pouco mais cedo que me chamaram muita atenção. Primeiro, quando você estava falando das lojas Bemol, lá no comecinho, você falou que as lojas Bemol são um ambiente em que você se sente um pouco dono, em que você consegue fazer as coisas aí dentro, né? Consegue levar as novidades aí para dentro. E eu fiquei pensando aqui comigo, né? Eu falei, poxa, mas as lojas Bemol não são uma empresa, você acabou de falar, tem 70 anos, não são uma empresa familiar, e daí você contou um pouquinho aí também de toda essa tua experiência, né? Dessa vontade de fazer algo na área de telecom dentro de qualquer empresa que você trabalhasse ou dentro de qualquer lugar que você tivesse. E eu fiquei pensando, é a empresa mesmo? É a Bemol? Ou quanto é a Bemol e quanto é o Gesaías? Quer dizer, não é a tua postura? Uma das coisas que mais me irrita, por exemplo, quando eu vou ser atendido numa empresa, é encontrar um funcionário que fala assim, ó, mas não sou eu, não é comigo, eu sou só funcionário aqui, é a empresa, a culpada é a empresa, né? Eu fico imaginando que você não é um cara com esse tipo de postura, né? Que você é um cara que veste a camisa. Como que é isso? O que você acha nessa questão de intraempreendedorismo? É a postura da pessoa ou realmente tem empresa em que é impossível fazer isso e depende muito da empresa? Qual a sua opinião? Acho que o Eduardo quer falar alguma Acho coisa. que você já respondeu a pergunta para ele. Se ele fosse a pessoa que te irrita, ele não estaria aqui, né? Ah, não... não sei. Eu acho, Moreira, que isso é um conjunto, tá? Eu sou um entusiasta dessa área, com certeza. Eu busco trazer inovação e sair da zona de conforto o tempo inteiro. Sempre que eu falo de sair da zona de conforto, eu lembro daquele filme como se fosse a primeira vez. Então, eu acho que todo dia que eu acordo, eu penso o dia como se fosse a primeira vez. O que eu vou fazer hoje de diferente?
ou de que forma eu vou melhorar o que eu já estou fazendo. Mas a organização também tem uma parte grande nisso. Por quê? Porque o board, os donos do negócio, olham tecnologia e inovação como uma parte do negócio muito importante. Eles entendem que isso é investimento. Eles entendem que isso traz. Tanto que a gente tem um programa de inovação na Bemol há muito tempo, há muitos anos, e esse programa de inovação tem trazido cada vez mais novidades e cada vez mais novos negócios para dentro da organização. Então, a empresa busca sempre dar visibilidade, mas busca dar também oportunidades para que as pessoas possam dar o melhor e fazer o melhor. Então, eu não vou te dizer que é só a empresa ou só o Gesaías, mas é um conjunto dessas duas coisas, porque de nada adiantaria eu ter uma ideia que eu considero sensacional e que daria resultado e que a gente viu que deu resultado depois de implementada, se a organização não tivesse apostado, tivesse investido financeiramente para que nós pudéssemos fazer isso acontecer. E eu acho legal que você comentou, né? Porque essa primeira sementinha da área de infraestrutura foi simplesmente vou dar internet para as pessoas. Você não estava pensando num lucro ou então algum alto retorno. Foi simplesmente assim, vamos usufruir do que a gente já tem para tentar talvez atrair mais pessoas, um fluxo de pessoas para dentro da loja, mas nada pensando assim, vou ganhar dinheiro com isso e explodir, né? E realmente ele apostou na ideia, né? Exatamente. Então, o objetivo principal nosso, o lema da nossa organização é escolha com confiança. Então, quando a gente fala de escolha com confiança, não é só de escolher um produto, é de escolher estar conosco, escolher estar numa loja, escolher usar um serviço. Então, quando a gente começou a dar internet, o pensamento justamente era esse dentro da loja. Eu quero que a pessoa venha e passe mais tempo. E as pessoas sempre perguntavam, você não tem medo de um cliente entrar na loja e usar a tua internet para consultar um outro website na internet e ver se o produto que ele está comprando é mais barato? E a gente sempre diz, não, o que a gente oferece para ele é serviço. Eu não vou disputar produto, eu vou oferecer serviço. É um atendimento bom, é uma entrega dentro de um tempo esperado, é um financiamento próprio. Então, o que eu estou buscando para aquele cliente é que ele possa entrar na Bemol e se sentir à vontade. E se mesmo assim ele entrar e decidir que ele vai comprar no comércio eletrônico, em outra empresa que não seja a nossa, ele vai lembrar no dia que ele comprou que, bom, eu estava usando a internet da Bemol no dia que eu comprei isso aqui em outra organização. Então vai muito além de só fazer uma venda. É muito mais o que eu estou fazendo e de que forma eu vou voltar a fazer isso com o cliente ou com a organização. Achei muito interessante toda essa história. E aí eu queria saber a continuação dela, porque você falou assim, bom, aí você chegou na diretoria, você viu que você tinha mais de 70 mil acessos e falou assim, nossa, temos um empreendimento, podemos evoluir aqui. Qual foi o próximo passo? O que você trouxe aí de empreendedorismo? O próximo passo disso foi colocar um serviço de hotspot para esse acesso, para que nós pudéssemos não só medir a quantidade de acesso, mas também começar a fazer uma propaganda em cima do acesso que eu tinha. Então, nós começamos a medir quando estávamos em todas as lojas e vimos que em 6 meses nós tivemos 2 milhões de acessos. Isso há 8 anos atrás já, 2 milhões de acessos era um número sensacional. E aí a gente disse, bom, chegamos com um fabricante dizendo, você quer colocar um GIF de 5 segundos para quando a pessoa acessar a minha internet Wi-Fi aqui? Ela vai ver o teu GIF prestando atenção no aparelho que ela mais dá atenção durante o uso, que é o telefone celular. Opa, GIF de 5 segundos, será que não dá para fazer 15 e botar o cidadão na rede, hein, Moreiras? Continua. Com certeza essa ideia do cidadão na rede já foi lançada numa outra conversa com o Eduardo. Esse projeto já está caminhando aqui dentro. Vou fazer uma parte também, nós entendemos que a parceria com o NIC ela é muito importante. Então, eu já vou deixar no meio mesmo do podcast essa informação. A gente começou a conversar com o Moreiras lá em 2017, num evento do LACNIC, em Foz do Iguaçu, e plantamos a sementinha, olha, a gente quer poder ajudar da forma que for possível. E hoje o serviço do OpenCDN, que está na região norte, no Amazonas, ele está dentro da Bemol, com toda a parte de servidores, toda a parte de infraestrutura necessária para que ele possa funcionar. A gente sabe que, dessa forma, eu não só apoio o crescimento da internet na região, mas a gente ainda difunde
a forma como ela está crescendo. Então, o GIF dos 15 segundos ele pode acontecer também na Bemol Cortesia. Preciso comentar aqui, Josias, porque o OpenCDN nem estava no nosso roteiro aqui, né? Mas eu ia falar sobre ele, ainda bem que você tocou no assunto primeiro. Mas o apoio da Bemol é muito importante. A gente sabe que Manaus e toda a região norte é uma região carente de infraestrutura para a internet, né? São poucas vias de acesso, são poucas fibras óticas que chegam em Manaus, são poucos caminhos para a internet e eles estão super congestionados. É super difícil a gente contratar trânsito IP em Manaus, né? Por exemplo, para alimentar os caches que estão lá dentro do OpenCDN. Então, o OpenCDN na região, ele para a gente, assim, ele é super importante, porque ele ajuda a estruturar, ele ajuda o PTT da região a crescer, ele ajuda os provedores a aliviarem os canais de trânsito internet deles e poderem ter um conteúdo mais próximo e com um custo bem mais baixo do que, sei lá, buscando no trânsito, vindo buscar o conteúdo em São Paulo, ou em Fortaleza, ou em outro lugar. Né? Então, é um projeto super importante, estruturante para a região, e o apoio das lojas Bemol, as lojas Bemol estão fornecendo para a gente infraestrutura a custo zero, eles apenas são mais um usuário do projeto, e isso viabiliza o projeto na região para a gente. Fica aqui o agradecimento público às lojas Bemol. É um serviço, obviamente, não prestado para o NIC-BR, mas prestado para toda a comunidade técnica da internet em Manaus, e eu diria que para a população de Manaus inteira, porque ajuda a internet a ser mais barata e melhor em toda a região, em toda a cidade e quiçá em toda a região norte, essa ajuda da Bemol. Então, valia comentar. Então, assim, Eduardo, obrigado, Moreiras. Para a gente sempre é um prazer também poder estar ajudando, porque nós entendemos de forma muito clara que quando eu forneço esse tipo de recurso ou compartilho esse tipo de informação, eu estou não só ajudando, mas eu estou fazendo a inclusão digital da região onde a gente opera, de onde nós trabalhamos e da forma que nós fazemos. Então, isso para a gente também é bem importante. Um ponto interessante também, continuando, Eduardo, é o seguinte: a gente chegou em um momento em que eu estava com internet em todas as lojas e nós fizemos uma proposta que foi um pouco mais audaciosa. Nós dissemos, vamos levar esse projeto para a rua. E o pessoal disse, como assim leva isso para a rua, gente? Vamos colocar internet Wi-Fi na rua. E eu viajei com França, nós fomos para o Rio de Janeiro, encontramos com um parceiro nosso de longa data lá e fomos em um fabricante de paquipom. E nós lançamos o desafio para ele. Eu disse, eu preciso de um paquipom e eu não vou ter energia da casa do cliente para esse paquipom. Eu vou precisar de energia da rua. Ele disse, como assim? Eu disse, eu vou ter uma fonte, você vai ter que fazer com que esse paquipom ramifique em quantas vezes ele puder, para que eu possa colocar roteador de rede Wi-Fi para que o cliente acesse na rua. E ele desenvolveu um projeto específico para a gente à época, e nós fizemos o nosso primeiro projeto, que foi colocar num bairro em Manaus, que era Educando, os 99 roteadores de acesso Wi-Fi. E aí você faz um projeto como esse, e depois que dá certo, é muito legal, vou dizer para vocês, deu certo. Mas antes de dar certo, você pensa em 1 milhão de variáveis. Será que vão roubar todos os rádios na primeira leva? Será que isso realmente vai funcionar, mesmo com os testes em laboratório? Manaus é um lugar em que eu tenho momentos em que a temperatura é de 28 graus com uma chuva torrencial de um dia inteiro, e tem momentos que é uma temperatura de 45 com sensação térmica de 50 durante dias. E aí eu tinha que ter um equipamento que suportasse isso. Será que o cliente vai acessar? E a gente tinha um levantamento que era o seguinte: a gente começou a cruzar o CPF do cliente com quem acessava a internet, porque eu queria dizer para ele o seguinte: olha, se você for um cliente azul, você tem 1 hora, um cliente prata, você tem 2,
um cliente ouro você tem 3, um cliente diamante você tem 6 horas de acesso, e um cliente diamante plus você tem 24 horas de acesso e pode utilizar em 2 dispositivos. Mas a gente queria fazer o seguinte também, nós pegamos 2 bairros e separamos eles. A gente pegou Educandos e Santa Luzia e disse, eu vou comparar o quanto eu tenho de clientes ativos em um lado e no outro, para ver se depois disso esse número aumenta ou diminui. Tá, pera um pouquinho. Eu tenho que ser que nem aquele apresentador. Para tudo. Porque eu preciso entender algumas coisas. Naquele momento, você só tinha o modelo de negócio dos GIFs de 5 segundos de propaganda. E aí você achou que você poderia transformar isso numa fidelização do cliente. Aí com esses programas diamante, ouro, pedras aí que você falou. É isso? Exato. A gente já tem esse plano porque o nosso cartão é um private label. Então, o cartão da Bemol, financiamento é um financiamento próprio. Eu já tinha ali naquela época aproximadamente uns 800 mil clientes com cartão Bemol. Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria ver se esse meu cliente estava acessando a internet cortesia. Nós adquirimos um software de hotspot, que é a mesma solução que a gente usa até hoje, e a gente fez o seguinte, eu olhava se o cliente, qual era a pedra do cliente para me disponibilizar mais ou menos tempo de acesso. E aí eu comecei a ver o seguinte, bom, eu consigo reduzir as dívidas que eu tenho incobráveis dos clientes se eu der mais acesso de internet ou menos, porque eu fazia o seguinte, se o cliente estivesse me devendo há mais de 3 meses, ele só podia acessar a internet por 5 minutos. Ele não podia acessar por mais do que isso. Imagina que eu estava passando com internet num bairro inteiro, e aí um vizinho podia acessar 5 horas e o outro 5 minutos. Ele disse, rapaz, aqui eu acesso 5 horas, você só acessa 5 minutos por quê? Então a gente começou a ter o quê? Retorno de dinheiro que estava como dívida incobrável, ou seja, mais de 6 meses a pessoa não pagava, e a pessoa começou a chegar lá e disse, olha, eu vim aqui que eu quero negociar a minha dívida porque eu também quero acessar a internet por 1, 2, 3 ou 5 horas. E nós fizemos um comparativo depois dos 3 primeiros meses. O bairro de Educandos era onde nós tínhamos internet, a Santa Luzia do lado, dividido por uma rua, nós não tínhamos internet. Então nós vimos uma redução no saldo devedor desse pessoal com aproximadamente 25% a menos. Muito legal. Ô Josias, eu fiquei impressionado aí com tudo que você falou, eu fiquei impressionado também com a extrema variação de temperatura em Manaus, né? De 28 graus, extremo frio, com chuvas torrenciais, né? Até quase 50 é fogo, né? Esse extremo frio de 28 graus me chamou muita atenção, hein? A gente está numa região, assim, temperatura altíssima, umidade altíssima também. Então as pessoas dizem, não tem árvore, tem rio, tem tudo, mas a temperatura é uma temperatura elevada. E para um equipamento eletrônico, eu não preciso explicar para quem está ouvindo também, diferença muito brusca de temperatura e umidade é um desafio muito grande. E a solução que foi implementada tinha uma outra característica importante. Ela tinha que ser sustentável e ser rentável. Então, chegaram soluções maravilhosas com a gente, você coloca uma antena XYZ de um lado e outra do outro, só que eram soluções que custariam por ponto para a gente aproximadamente $5.000. E nós fizemos uma solução que custava por ponto para a gente R$1.000. Então, até o desenho para você chegar numa solução que vai ser direcionada para o negócio, ela é muito importante. Mas uma solução, R$1.000 aí, o pessoal não roubava? Você até comentou aí de talvez colocar essa solução nos postes, tudo, e o pessoal ir lá roubar. Como que foi isso? Essa foi a surpresa. 6 meses depois que nós colocamos, nós não tínhamos sido roubados em nenhum equipamento. E a empresa concessionária de energia começou a trocar alguns postes onde nós tínhamos acabado de colocar os equipamentos. Então a concessionária chegava, cortava o cabo de um lado, cortava do outro, jogava o equipamento no chão. E aí você pode me perguntar, mas vocês tinham licenciado os postes que vocês estavam utilizando? Nós fizemos o projeto completo, nós tiramos as licenças necessárias, nós tínhamos os postes registrados, nós tínhamos tudo registrado. Mas a empresa concessionária chegava, cortava e o equipamento caía no chão. Quando a gente chegava próximo do poste, sempre saía um morador de uma casa e dizia, olha, o pessoal estava trocando poste na frente, cortou e caiu no chão, mas eu guardei aqui porque eu sabia que vocês iam chegar para poder colocar de novo. Coloca rápido porque eu não estou conseguindo acessar a internet. Então, assim,
Quando você coloca alguma coisa que a população entende que isso traz resultado para ela, isso fica excelente. Então a população entendeu que aquilo trazia resultado. Aquilo estava sendo bom para ela. Então, se ela estava tendo o resultado esperado com aquilo ali, a população ia cuidar daquilo para a gente. No bairro de Educandos, a gente nunca precisou trocar um rádio porque ele foi furtado. Mas depois do bairro de Educandos, a gente cresceu para o centro da cidade. Então, no Educandos, nós fizemos uma rede de 10 quilômetros. No centro da cidade, nós colocamos 28 quilômetros de rede. Ô, Jesaías, e vocês não pararam por aí, né? Você está falando de Manaus, mas antes você citou que as lojas Bemol já estavam em 30 e poucos dos 60 e poucos municípios de Manaus. Vocês acabaram levando esse projeto não só para a rua, como além Rio, aí para outros lugares da região, para outras cidades, outros municípios. Como é que foi isso? É exatamente isso. O que aconteceu? Esse projeto deu certo. Nós colocamos ele na rua em Manaus, colocamos ele na rua na cidade de Porto Velho, em Ariquemes de Paraná, que são em Rondônia também. E quando foi em 2018, nós fizemos um projeto audacioso. Nós fomos numa cidade que chama Altazes, eu falei dela no início. Para chegar em Altazes, em linha reta, são 112 quilômetros. Então, para quem está nos grandes centros, pensa, poxa, 112 quilômetros eu sair de São Paulo e chegar em Campinas, é rapidinho. Para andar esses 112 quilômetros, você cruza 2 balsas de 1 hora, mais 2 horas de rodovia, e aí você tem mais uma espera de 1 hora para cada balsa, aproximadamente umas 6, 7 horas. E a gente foi para Altazes para fazer o seguinte, eu quero que a Bemol entregue uma vez por mês aqui em Altazes. E por um acaso me chamaram nessa primeira viagem, e o pessoal querendo entender a questão logística para chegar em Altazes, e eu ia depois que a gente cruzava a balsa andando na rodovia para ver quantas torres a gente tinha de comunicação e se tinha alguma fibra ótica passando. E quando nós chegamos em Altazes, o plano foi desenhado pelo time de logística, e o França estava lá também nessa viagem, e eu cheguei para ele e disse, França, eu dei uma andada aqui e descobri que tem um provedor de internet, que é um provedor especial aqui, que traz internet para cá. E custa R$ 1.000 o mega. Eu acho que a gente pode colocar Bemol cortesia aqui. E ele disse, tu acha? Eu disse, acho. Vou fazer um projeto, 4 rádios, a gente atende a igreja, a praça e o porto. Vamos? Ele disse, vamos levar amanhã para apresentar. Voltamos para Manaus, no dia seguinte a gente fez uma apresentação para o Denis, mostramos a parte logística, quer dizer assim, olha, se a gente vender 30 mil por mês, eu entrego uma vez por mês lá em Altazes. Eu disse, dá para a gente colocar a internet lá. Ele disse, vocês viram isso também? Eu disse, dá para colocar a internet. Custa R$ 1.000 o mega, a gente compra 3 megas e a gente coloca a internet lá em Altazes para a gente ver, porque a gente quer vender pelo WhatsApp. Se não tem internet, o pessoal não vai acessar. Ele disse, vocês precisam de quantos dias para colocar a internet lá? Eu disse, 14 dias. Ele disse, então, se a gente vender 30 mil, essa operação se paga, eu banco os 3 primeiros meses, eu seguro os 3 primeiros meses para que a gente avance. E aí veio outra cartada do empreendedorismo, que foi a seguinte, vamos fazer isso? Ele disse, vamos. Ele disse, quantos dias? Eu disse, 15 dias. Ele disse, então, a partir de hoje vocês têm 14, porque vocês já foram ontem, então está valendo 14. 2 semanas depois a gente chegou em Altazes, é uma cidade que pelo censo tem 65 mil habitantes, colocamos internet. No primeiro dia de acesso nós tivemos 200 acessos. Aí eu disse, opa. No segundo dia de acesso nós tivemos 2.000. No primeiro mês a gente teve 35 mil pessoas diferentes que fizeram aproximadamente 200 mil acessos em 3 megas de internet em Altazes. E aí eu vou dizer para vocês, junto com isso, a expectativa é de que nós vendêssemos 30 mil no primeiro mês. E nós vendemos R$ 108 mil no primeiro mês. Esse projeto foi um sucesso. E ele carinhosamente começou a ser chamado de e-commerce caboclo dentro da Bemol, porque ele não era só um simples e-commerce, mas era a definição de logística para chegar numa cidade dessa, pegar uma pessoa da região e contratar o ponto comercial dela para ser o ponto onde iam receber os nossos produtos, onde a pessoa podia sentar, acessar um computador para resolver um problema de pagamento ou de tirar o cartão Bemol. E essa venda depois cresceu de 100 para 120, 150, 200. Em fevereiro do ano passado, de 2021,
nós inauguramos uma loja com farmácia lá em Altazes. Essa loja e essa farmácia vendem em Altazes hoje mais de R$ 1 milhão por mês. Então, assim, isso começou com um projeto que envolvia logística para o interior, mais infraestrutura, mais internet, e isso virou uma loja da Bemol com todo esse conteúdo lá dentro daquela cidade. Mas eu fiquei curioso porque você está colocando isso como um sucesso, falando das vendas, né? Falando. Mas foi um sucesso. Não, é claro, não, mas um sucesso ele está olhando o lado da Bemol. Eu estou pensando o lado do cara que mora nessa cidade, que é uma cidade tipo super difícil acesso. Eu imagino que a internet lá devia ser cara, né? Só tinha esse provedor, vocês pagaram um preço que não é tão barato, né? E então eu imagino que não era todo mundo que tinha condições de contratar esse provedor para ter o acesso à internet. Daí vocês deram internet de graça e ainda levaram a logística, a possibilidade do cara ter acesso a uma série de produtos e facilidades que antes não tinha. Quer dizer, você está olhando aí, você está falando que foi um sucesso do lado do negócio, e eu estou aqui imaginando que para a população lá da região também foi um serviço assim, sensacional, né? Foi uma disponibilidade de internet e de acesso a coisas que eles não tinham antes, né? Muito, muito interessante quando a gente consegue juntar essas duas coisas, né? De um lado, uma coisa comercial e do outro lado, um serviço à população também que tem um valor em si só, né? Sem dúvida, e isso levou a gente para um projeto seguinte, que foi o de dizer, vamos lançar um backbone da Bemol até a cidade de Altazes. Fizemos um projeto, o projeto foi aprovado, tiramos todas as licenças necessárias e lançamos, a partir de Manaus, nós temos uma saída em um prédio no centro da cidade e temos 3 torres de 110 metros, usando rádio licenciado, e assim, a melhor instalação que nós conseguimos fazer no meio da floresta, com todos os recursos de ponta, com todos os rádios, com toda a segurança necessária. E hoje a gente chega com 2 gigas de internet em Altazes. A Bemol pegou um parceiro, que é um parceiro já da Bemol, e patrocinou ele para que ele fibrasse toda a cidade de Altazes. E nós estamos atendendo hoje a população de Altazes com internet através desse parceiro, e linkando isso com os nossos negócios. Então, se ele é um cliente diamante, ele tem desconto em cima da fatura, ele ganha ponto de bônus, ele paga um valor menor, mas ele usa internet de qualidade. E esse foi um experimento que começou, o projeto durou 8 meses e nós entregamos, e a gente nesse momento já está olhando para municípios vizinhos, porque a gente entende que o impacto, e esse impacto que você colocou, é o que a gente conta também, Moreiras. A gente está chegando não só na cidade de Altazes, como nas comunidades que estão ao redor. A gente leva possibilidade para que o médico tenha o suporte que ele precisa dos hospitais grandes, a gente leva o professor a ter disponibilidade à internet, a gente leva o aluno a ter recursos para ganhar o mundo. Então a gente olha isso e às vezes a gente fala disso como um sonho. Então poder ver isso acontecer na realidade, isso tem um valor muito grande para a gente. Isso é muito importante, porque um ponto para a gente que a gente sempre leva em consideração é de que forma eu vou impactar a sociedade. Nós não somos uma ONG e a gente sempre deixa isso muito claro. A gente ganha dinheiro com venda de produto, com venda de serviço. Mas quando eu consigo atrelar tudo isso, disponibilidade de tecnologia para a população, isso é impressionante. Por quê? Porque a pessoa até compra uma televisão e ela vai poder usar a internet, ela vai poder fazer muito mais, um telefone celular ou qualquer outro dispositivo. Uma curiosidade técnica, Josias, esses links de rádio que vocês usaram para fazer o backbone, eu imagino que tenha repetidores aí no meio da floresta. Como que a energia elétrica chega lá nisso aí? É solar? A gente tem hoje energia rural e grupo gerador, e nós deixamos as 3 torres com preparação para energia solar, e agora, a partir do meio do ano, a gente vai preparar os painéis solares para que ela funcione. Então, o conjunto de baterias, grupo gerador, no break, garantem hoje para a gente até 48 horas sem energia no lugar. Os números que nós temos é de disponibilidade de 99,7 nos 2 primeiros meses. A gente acha isso assim sensacional. E tem uma questão,
eu atendo não só a comunidade, como eu atendo a minha loja. Nós tínhamos uma deficiência de link de comunicação na loja que foi totalmente suprida a partir do momento que eu cheguei com o backbone lá. Não, então isso conecta até com o que você tinha falado no começo, né? Que vocês estavam entrando no ramo de energia solar. E justamente, talvez aí para ajudar nessa questão das torres. Então a Bemol, além de farmácia, varejo, agora tem internet, energia solar, vocês estão querendo virar o quê? Uma Bemolândia, né? Quase uma cidade da Bemol, né? Tem tudo, né? Falta prover água, o que mais? Banco, né? Então, assim, tem bastante coisa acontecendo. Uma pergunta que é sempre muito feita em relação a essa questão de dados, eu quero dizer um número para vocês, nós tivemos no ano passado, o ano da pandemia, desde ali de 2020, o que a gente fez para ajudar, inclusive, os lugares onde nós tínhamos internet na rua? Nós deixamos com que todos os nossos clientes acessassem a internet por 24 horas e acessando em mais de um dispositivo. Nós tivemos no ano de 2020 25 milhões de acessos na rede Bemol Cortesia e no ano de 2021 27 milhões de acessos. E a gente faz isso tudo sempre olhando o Marco Civil da Internet, olhando a LGPD e todas as questões que são relacionadas a ela. Por quê? Porque nós entendemos de que eu tenho que não só oferecer um serviço, mas eu tenho que garantir que ele vai ser um serviço de qualidade. Nós não fomentamos a desinformação, nós fomentamos a informação, mas eu preciso garantir também que quem está acessando tem os seus dados guardados, tem as informações todas protegidas, que a gente busca com isso ter o quê? Dar segurança para o cliente, em qualquer negócio que a gente faça, inclusive no negócio de internet. Muito bom, Josias. Nossa, a conversa está muito boa. Esse projeto da Bemol, essas iniciativas todas da Bemol são absurdamente interessantes, né? E os resultados também são incríveis. Mas a gente tem que ir aqui se encaminhando para uma conclusão, né? Então, eu pergunto aqui, olhando toda essa trajetória, a sua trajetória em particular empreendedora dentro da Bemol, como que você enxerga o momento atual, o seu momento atual lá dentro? O que você pode falar para a gente? Eu entendo que esse momento atual ele é um momento desafiador, que a gente está num momento desafiador do mundo como um todo, mas é um momento também que a gente está cheio de projetos que estão guardados na cartola para que a gente possa puxar. Então tem muita coisa para vir por aí. E falando de Gesaías, isso não está atrelado só a Bemol, mas a internet como um todo, a infraestrutura como um todo. Eu invisto bastante tempo pensando e falando sobre isso, mas é muito bom chegar com as pessoas que me ouviram há 4, 5 anos falando de alguns projetos e hoje eles estão prontos e funcionando e dizer, cara, quando você falou aquilo lá atrás eu achava que tu era doido, mas não é que isso aconteceu. E eu tenho uma frase que eu digo sempre que é a seguinte, Moreira, é que eu vou dizer, se estiverem te chamando de doido, continua porque você está no caminho certo. Você está fazendo alguma coisa que é totalmente diferente. Se você estiver fazendo mais do mesmo, vai estar todo mundo concordando contigo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda e logo, logo vocês terão notícias do Gesaías, da Bemol e de tudo que a gente tem para fazer aí nesse meio de infraestrutura. Gesaías, sobre aquela pergunta que eu te fiz lá atrás, se era o Gesaías, se era a postura do Gesaías ou se era a postura da Bemol, e você falou que era um pouco de cada. Basicamente você falou que a empresa tinha que ser receptiva e a pessoa também tem que ter a postura. Então eu queria te pedir uma coisa, para você falar para o nosso ouvinte. Então, o nosso ouvinte, que é hoje um funcionário de uma empresa, um empregado, como ele pode ter uma postura empreendedora dentro da empresa? E o nosso ouvinte, que hoje é um empresário, hoje é dono de um provedor de internet, por exemplo, ou de outro tipo de negócio, como ele pode estar aberto aos funcionários terem essa postura, o que ele precisa fazer? O que você pode dizer para cada um? Acho que eu vou mandar esse podcast para o meu gerente ouvir, hein? É importante, Eduardo, é importante. Eu te diria, olhando como funcionário, eu diria para você o seguinte, de forma prática e didática. Na próxima semana, escreva que ideias você considera que podiam ser implementadas na sua empresa, dentro da sua área, que impactam não só a sua área, como o negócio. Daqui 15 dias,
tenha apresentado pelo menos uma para os seus colegas que estão no mesmo nível que você, para que eles possam ser os seus eleitores na hora que você for defender essa ideia. E daqui a 30 dias, tenha defendido pelo menos uma delas para quem paga a conta, mas defenda sempre mostrando números, qual o resultado que isso vai trazer e quanto a empresa passa a ganhar ou quanto a empresa passa a economizar. Para o empresário que quer começar isso, eu vou dizer, faça uma reunião na próxima semana com seus colaboradores e diga que ideia vocês têm que pode mudar o negócio que a gente tem hoje. E você vai ficar surpreso. Na próxima reunião daqui 15 dias, você vai ouvir coisas que você não imaginou que ouviria. Mas faça ainda melhor. Daqui 30 dias, pegue uma dessas ideias de baixo custo que te dão resultado e coloca para funcionar. Se você for uma empresa maior, crie um comitê pequeno de inovação e deixe que as pessoas enviem as ideias dela para que você possa ler depois com mais pessoas e possa escolher uma. A partir disso, você começa a plantar a sementinha, não só de um espírito empreendedor seu, mas de um espírito empreendedor na empresa onde você trabalha, e se você for empresário, você começa a plantar a semente de um espírito empreendedor na tua organização. O benefício, ele é para todo mundo. O ganho é para todo mundo. Não deixe de fazer. Nossa, sabe as palavras, hein? Vale deixar registrado aqui para o nosso ouvinte que a gente tem um roteiro quando a gente faz essas entrevistas no podcast. Essa pergunta não estava no roteiro e essa resposta incrível do Jesaías foi dada sem preparação prévia. Nossa, que aula! Obrigado. Impressionante. Eu acho importante ter comentado isso. E eu acho que eu acrescentaria até um pouquinho mais, né? Porque o que você está querendo dizer é a criação de uma cultura empreendedora dentro da empresa, né? E o que eu acho que acrescentaria é que talvez essa primeira ideia não surja, né? Demore um pouquinho para surgir, mas não deixa de investir, né? E incentivar os funcionários a participarem disso. Porque mudar a cultura da empresa é muito difícil. E às vezes ela é tão engessada, o pessoal tem medo, às vezes, até de falar, e essa mudança brusca pode assustar. Mas se você cultivar, como você falou, com uma sementinha, isso logo, logo vai dar frutos, né? E essa sementinha, às vezes, pode começar com uma pequena autonomia que você dá para alguém fazer alguma coisa. Então, quando você tira as pessoas de dentro da caixa e deixa elas fazerem de uma forma diferente, você começa a ter resultados diferentes. Nós nunca teremos resultados diferentes fazendo da mesma forma. Bom, Gesa, a gente chegou aí no nosso final do episódio, agradecemos muito aí a sua participação, realmente foi assim, excelente, todos os ensinamentos aí de intraempreendedorismo, até coisas que você falou para estimular empreendedores que são já donos de empresas também, como esse finalzinho, e gostaria já de fazer o convite para voltar aqui no nosso podcast, contar mais a história, queremos saber aí os próximos passos da Bemol, quem sabe vai virar cidade, depois estado, domina o Brasil, né? E aí a gente quer saber um pouquinho mais. Então, fica os nossos agradecimentos e aí um pedido para você voltar no futuro. Eu agradeço o convite, agradeço a participação. Com certeza eu volto. Vamos marcar aí um episódio desse para a gente falar sobre inovação. É um quesito importante que a gente tem algumas coisas que pode contribuir com vocês. É um prazer sempre muito grande compartilhar com vocês. Eu sei que a gente pensa ali em reduzir o tempo no máximo que pode. A gente tem um monte de história que ainda não foi contada, então se a gente quiser fazer um outro episódio depois, tem bastante coisa ainda para a gente falar. Muito bem, muito obrigado, Jesaías. Obrigado, gente. Bom, estamos chegando no final da nossa conversa e eu gostaria de dar os últimos avisos. Para aqueles que querem se inscrever nos nossos cursos e eventos, acessem septro.br/cursos-eventos. E se quiserem mandar alguma sugestão de tema, dúvida ou elogio, ou até crítica construtiva, mande para cursoseptro@nic.br. E para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Quero convidar a todos para que se inscrevam também em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr. E nas outras redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NicBR. No YouTube, é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br, registroseu.br.